Cada ser tem um negócio chamado centelha divina lá no seu âmago. Portanto, cada ser é um criador. Portanto, tudo que ele pensa, ele cria. Tudo que ele sente, ele cria. Saiba ou não disto. Não importa. Não importa. O problema da iluminação não é do todo. Ele já está dentro de cada um. Não dá para fazer mais que isto, ok? Repito, não dá para fazer mais que isto. O Criador dentro dela, dentro dele. Mesmo poder, mesma capacidade, tudo igualzinho, porque ele não tirou lá, vou dar 1% só. Não, 100%, porque a parte e o todo são iguais. Então é 100% da capacidade dele. O que mais que pode fazer? Não tem o que fazer, certo? Não tem o que fazer. Então ele tem que sentar e, certo? Fica esperando. Espera. Ele tem que esperar. Então entra, milênio, bilênio, pode entrar quanto tempo for. A única coisa que pode fazer é esperar, porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que dar para a pessoa. A iluminação depende da própria pessoa. Se a pessoa deixar o ego um pouquinho de lado, a centelha pode trabalhar. Mas é só deixar o ego um pouquinho, só um pouquinho. O povo não sabe disso, no planeta inteiro, certo? Então, isso tem que ser explicado. Mas para quantas pessoas? A humanidade inteira não sabe disso. Meia dúzia de pessoas tem uma ideia. Porque todos da Matrix são contra a informação de que a centelha está dentro de cada ser. Então é passada a crença de quê? Que não existe a centelha, não existe a centelha. Essa é a crença que, aberta ou não tão abertamente, é passado na Matrix inteira de que não existe a centelha. Presta bem atenção, isso está nos livros deles, hein? É só, tem que ler, né? Tem que vasculhar os livros de filosofia para você ver. A filosofia da Matrix está baseada no fulano, Beltrano, Ciclano e Mengano. Pega, lê tudo que esse povo fez. Tá lá. Eles não omitem entre eles. Eles sabem que ninguém lê. Entendeu? Ninguém lê. Então, entre eles, 3.000 exemplares é suficiente. Pronto, todo mundo fica sabendo. Acabou. E o resto, tá lá o livro no sebo. Mas e daí? E aí é divulgado o quê? Que a centelha não existe. Se a centelha não existe, aí você é um reles animal, um reptiliano melhorado, um chimpanzé melhorado, que está solto na selva, sem bando, sozinho. E aí cai nessa situação que está o planeta inteirinho hoje. Se alguns milhares de pessoas acreditassem que a centelha existe, isto é, sentissem a centelha dentro de si. Lembra? Conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Você pode ter ouvido falar que tem essa tal de centelha. Pode ter lido 300 livros dos indianos falando que tem a centelha. Já sentiu isso? Não. Então, zero. Não significa nada todo este conhecimento intelectual. Se não sentir, não significa nada. Por quê? Porque sem sentir, não faz assim. Porque para fazer assim,
e cocriar, tem que sentir, porque não é o neocórtex que faz isso. É o sentimento. Lembra? Deus é amor. Isso não é um papo, isso é a realidade. Então, você só pode fazer o que ele faz se você sentir igualzinho ele sente. E não está lá escrito que os meus pensamentos não são os seus pensamentos? Até os pensamentos ele já mandou um recadinho, né? Os seus pensamentos não são os meus. Então já começa daí. Agora imagine os sentimentos. Por quê? Por que os meus pensamentos não são os seus? Porque o sistema de crenças que a humanidade tem está completamente furado. Completamente errado. Portanto, nem mentalmente não consegue resultado. Quanto mais em termos de sentimento. É por isso que a pessoa não cocria.